Olá pessoal, aqui é o professor Fernando. Nessa videoaula nós vamos rever aí como que se calcula uma raiz quadrada de um número, certo? Bom, mas vamos lembrar primeiro o que tem em uma raiz. E aí pode ser qualquer raiz, raiz cúbica, raiz de índice 4, mas vamos primeiro observar aqui o formato de uma raiz. Bom, a raiz ela tem essas partes principais. Ela tem esse formato aqui que nós estamos observando aqui no centro da tela. Toda a raiz tem esse símbolo aqui, ó, que eu estou circulando, que se chama radical. Então tá aqui ó, a setinha vermelha aqui, ó. O radical é esse desenho aqui, ó, que está em azul. Esse se chama radical. Agora, o que estiver dentro do radical é chamado radicando. Então, aqui dentro do radical tem sempre um número. E o número que fica aqui no cantinho, que tá esse círculo aqui, ó, se chama índice. Através desse índice, você sabe se é raiz quadrada, raiz cúbica. E quando não houver nada aqui, ó, no índice, sempre nós vamos considerar como sendo o 2. Então tá aqui, ó, quando não houver índice, sempre utilizar o 2. Este 2 significa raiz quadrada. Esse 2 aqui, ele representa raiz quadrada. Certo? Então pronto, aqui nós fizemos uma revisãozinha do formato aí de uma raiz. Agora vamos ao exercício. Nós vamos aprender aqui, ó, como calcular essas raízes. Bom, essa raiz aqui, você tem que primeiro descobrir qual é o índice da raiz. O índice é o número que está escondido aqui, ó. Que quando não houver nada, como eu disse, sempre vai ser o 2. Então, quando não houver nada, tem o 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui, ó, até de uma outra cor, azul. Para todas as raízes, porque todas aqui estão sem número. Quando estão sem o número, o índice, você coloca o 2. Então, como calcular a raiz quadrada do número 1? O número que está aqui dentro é a raiz que nós estamos procurando. Então, nós estamos procurando a raiz quadrada do número 1. Bom, você deve olhar o índice. O índice é 2. Isso significa o quê? Que você tem que descobrir qual é o número, olha aqui do lado direito, qual é o número, olhem aqui, ó. Qual é o número que multiplicado, olha só, por ele mesmo é igual a 1. Então, eu tenho que multiplicar esse número por ele mesmo. Por quê? Porque o índice aqui, ó, da raiz é 2. Então, vou ter que colocar esse número 2 vezes. E o resultado tem que dar o radicando, que é 1, que é o número que está aqui dentro. Então, eu vou pensar qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 1. Bom, só pode ser o próprio 1. Então, já descobrimos que é o 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Então, a raiz quadrada de 1, aqui, ó, qual é o resultado? 1. Então, vamos colocar aqui, ó, o resultado 1. Notem só, vejam só o que está acontecendo aqui. Quando o índice é 2,
O número vai repetir quantas vezes? 2 vezes, olha só. Então, é uma multiplicação que os fatores são iguais. Quantas vezes eles aparecem? 2 vezes. E o resultado tem que dar 1. Pronto, já calculamos. Agora, a próxima raiz é essa aqui, ó. Raiz quadrada do número 4. O índice da raiz é 2. Então, eu tenho que ter dois números multiplicados que dê o resultado igual a 4. Porém, esses números precisam ser o quê? Iguais. Então, vamos aqui do lado e vamos pensar. Dois números multiplicados que dê 4. Ó, se você colocar 1 vezes 1, então não é. Vamos pensar o 2 agora. 2 vezes 2 deu 4. Então, só pode ser o 2. Então, 2 vezes 2, o resultado foi 4. Qual é o número que eu multipliquei por ele mesmo? O número 2. Então, a raiz é o número 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a raiz, o que eu repeti foi o 2. Então, a raiz é o 2. Raiz quadrada de 4 é o 2. Raiz quadrada do 4 é o 2. Agora, vamos para o próximo. Novamente, eu tenho aqui uma outra raiz. Raiz quadrada do 25. O índice é o quê? 2. Então, eu tenho que ter um número multiplicado por ele mesmo que dê 25. Então, olha só. Eu tenho que colocar um número aqui, vezes ele mesmo. Então, vai repetir 2 vezes o número sendo multiplicado para dar 25. Que número é esse que eu multiplico por ele mesmo e dá 25? Bom, vamos pensar o próximo número aqui seria o 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, não dá 25. Não é o 3. Vamos pensar o 4. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, não é o 4. Vamos pensar no próximo. O próximo é o 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, só pode ser mesmo o 5. Pronto, nós descobrimos a raiz quadrada de 25 é o 5. Tá aqui. Então, com isso, nós aprendemos a calcular as raízes quadradas mais fáceis aí que a gente conhece. Depois nós vamos aprender como calcular raízes mais complexas, certo? Então, por hoje é só, bons estudos e valeu, até mais.